tarde a todos. Agradecer o convite em nome do comitê. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas perspectivas de pesquisas e que a gente tem olhado sobre o mundo de Internet of Things, né? O Internet das Coisas. Qual que é a agenda, basicamente, que a gente vai seguir? Falar um pouquinho, fundamentos de Internet of Things, falar um pouco sobre esses aspectos de segurança e as perspectivas que a gente observa dentro dessa visão de segurança de Internet of Things, alguns resultados de pesquisas que a gente tem, e olhar essas perspectivas numa visão de desafios e olhando um pouco mais para frente do jeito que está indo o mercado de IoT e todos os assuntos que, de certa maneira, envolvem IoT. Então, o que é IoT, no final das contas? Muito se diz IoT está envolvido na sua casa, está envolvido no seu carro, está envolvido nos seus wearables. Mas IoT ele é um conjunto de coisas. Tem essa perspectiva do que são essas coisas, ou seja, a gente tem esses dispositivos, sensores, sistemas embarcados e um conjunto de outras coisas que são envolvidas ali. Característica importante, quando a gente consegue colocar essa visão dessas coisas numa perspectiva de comunicação. Então, obviamente, a gente está falando de redes, protocolos e interações. Significa dizer que esses dispositivos eles se comunicam de alguma maneira com algum tipo de protocolo em cima de algum tipo de rede. Na perspectiva de internet, a gente também tem esse contexto voltado para uma comunicação externa. Ou seja, ele não é unicamente dentro de um único ambiente de comunicação. Ele se comunica com outros ambientes de alguma maneira. E o mais importante, na minha opinião, na visão de IoT, é o contexto e a quantidade de serviços que estes dispositivos provêm em termos de capacidade de comunicação, em capacidade de solução de algum tipo de problema. Por exemplo, se a sua geladeira se comunica com o supermercado para fazer o seu pedido de cerveja que você gosta, ela se comunicou de alguma maneira com uma base de dados de um supermercado. E como é que isso foi feito? Que protocolo que ela utilizou? Como é que ela se autenticou no mercado? Primeiro, como é que a sua geladeira se conectou à rede de alguma maneira? Então, tem toda uma questão contextual envolvida que as pessoas não estão olhando isso com um pouquinho de seriedade quando a gente pensa em segurança. Nas pesquisas que a gente tem observado em termos de IoT, não existe uma única definição sobre IoT. Nesse relatório do I3E, que foi um draft aí de 2015, ele diz que a definição vai depender da visão de quem está propondo a coisa. Eu posso ter o meu ambiente de IoT voltado para sistemas embarcados para controlar serviços elétricos, e eu posso ter minha visão de IoT para controlar dispositivos na minha casa. Então, essa definição depende de quem está propondo o ambiente em si e a relevância desse ambiente. Quando a gente pensa um pouco mais a fundo em termos de IoT, é um framework bem complexo e bastante intenso. Por quê? Lá embaixo, a gente tem as tecnologias que dão acesso ou que habilitam essa coisa funcional, os nossos dispositivos, os gadgets. São sensores, gateways, protocolos, questões de gerenciamento de energia e por aí vai. A gente tem toda uma questão de gerenciamento dessa coisa, tem toda uma questão de segurança e privacidade nessa coisa, e você vai subindo até você chegar numa visão de contexto e de impacto social disso daí. E aí, pensando um pouquinho em cima desses ambientes, você tem, numa visão de gerenciamento apenas, como é que você vai conseguir controlar e gerenciar a ordem de milhões de dispositivos numa rede IoT? Eles vão se comunicar, você vai precisar passar comandos para ele de alguma maneira, eles têm que responder de alguma maneira esses comandos. Então, é um ambiente bastante complexo nessa visão de tecnologia e de serviços agregados.
Além disso, o mundo está olhando muito para isso daqui, que é a questão do negócio. Ou seja, eu vou desenvolver tecnologia, eu vou desenvolver soluções, mas numa perspectiva de negócio. E quando você coloca uma perspectiva de negócio em um ambiente desse tamanho, você não necessariamente está preocupado com o conceito de segurança. E aí essa parte de segurança tem todo um aspecto que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Bom, então, fundamentalmente falando, em termos de IoT, o que a gente tem? A camada de sensibilidade, de sensing, né, dos dispositivos, nessa visão dos devices, dos gadgets, dos wearables, dá um nome que vocês acharem mais adequado. A questão de comunicação e os protocolos de comunicação, suportado, obviamente, pelas aplicações, que é onde o nosso usuário final ele vai conseguir fazer e entender a interatividade através daqui. Mas existe todo um contexto por trás desse negócio, todo um framework por trás disso. Se a gente for pensar aqui só um pouquinho num deles que é de healthcare, né, que é o que está aqui em cima, recentemente foi demonstrado um dispositivo de batimento cardíaco, de controle de batimento cardíaco, onde o atacante interceptou a comunicação do dispositivo e, na tela da enfermeira, ele disse que o cara estava tendo um ataque cardíaco. Ele simplesmente pegou o dado na rede, fez um ataque de man-in-the-middle clássico ali, mudou os parâmetros da comunicação e, na tela da enfermeira, aparece que o cara está tendo um ataque cardíaco. Como é uma simulação, mas no mundo real, a enfermeira ela vai ter que fazer alguma coisa. Se ela disse, olha, injeta um pouco agora de substância tal remotamente, porque o cara está tendo um ataque cardíaco, e, na verdade, o cidadão não está tendo um ataque cardíaco. O que vai acontecer com o cidadão lá? Aí sim o coração dele vai parar. Então, tem todo um contexto por trás da segurança que não é simplesmente observar se é ou não é seguro do ponto de vista tecnológico, porque alguns tipos de sensores eles vão interferir na vida diretamente das pessoas, e já interferem. Então, a gente tem coisas voltadas ao transporte, a smart cities, fabricação nas indústrias, logística, e tem um conjunto de coisas, ou seja, todo um ecossistema e todo um ambiente tecnológico que envolve essa questão de Internet of Things e de tudo que está atrelado a isso. E aqui a gente está falando, por exemplo, também de smart cities, que são coisas que já estão acontecendo em outros lugares. Numa visão do ITU, do Institute of Telecommunications Unit, né, da parte de telecomunicações, o princípio fundamental de IoT é conectividade a qualquer tempo, conectividade com qualquer coisa e conectividade em qualquer lugar. Então, essa definição também ela é bastante ampla no conceito da visão de IoT. Se você juntar esses três cenários, eu tenho qualquer coisa conectada, em qualquer lugar conectado, a qualquer horário, você tem toda uma visão de troca de dados, de comunicação e armazenamento, que não é simplesmente você permitir que os dispositivos se comuniquem. E aí você tem visão que envolve comunicação dispositivo a dispositivo, comunicação de dispositivo com o ser humano, comunicação de dispositivo com todo um middleware de gerenciamento, e isso não é trivial de você resolver numa perspectiva de grandes cenários, né, conforme eu tinha mostrado nessa outra aqui, que é todo esse ecossistema que envolve essa questão de IoT. Bom, se a gente observar quais são as áreas de pesquisa que envolve IoT, aqui tem algumas delas que estão já em voga no momento, né? Então, você tem pesquisas atreladas a aplicações, a sistemas embarcados, a tecnologias de comunicação, voltadas à comunicação envolvendo a extranet ou internet de coisas, envolve o protocolo IP e questões de ubiquitous e pervasive computing aí. Então, o universo de pesquisa e desenvolvimento nisso é relativamente amplo, ou seja, tem bastante coisa para ser considerado e para ser observado aí.
Quando a gente agora observa realmente a questão de segurança, ou seja, isso tudo que a gente falou até agora é basicamente o fundamento da coisa. E IoT está voltado para esse nível de coisas aí. Então, IoT não é simplesmente o seu gadget falando com o seu provedor de acesso, por exemplo. Se a gente observa agora nessa visão de segurança, e aí não só na perspectiva de confidencialidade, disponibilidade, integridade, não repúdio, deem um nome que vocês quiserem ao conjunto de coisas que envolve segurança, IoT é muito fraco em termos de segurança em muitos aspectos. Você tem projeto e implementação muito fraco de aplicações, você tem projeto e implementação fraco de protocolos voltado para esses quesitos de segurança, e você tem projetos e designs, projetos e implementações de firmware nos sistemas embarcados que são considerados fracos em termos de segurança e perspectiva de segurança. É importante observar um shift de perspectiva aqui. Quando a gente fala de um dispositivo IoT qualquer, ele não necessariamente tem boa capacidade de processamento. Ele não foi pensado para isso. O problema é quando você coloca a palavra smart na frente. Então, é a sua Smart TV, é o seu smartphone, é o seu smart car, é qualquer coisa que venha com smart na frente, porque parte da perspectiva que ele agora tem um certo poder de processamento. E aí, quando você coloca esse poder de processamento na frente, significa dizer que aquele dispositivo ele tem um pouco mais de capacidade de processar coisas que não necessariamente ele deveria processar numa perspectiva de segurança, justamente por causa da falta de controle e dos desenhos que a gente observa. E aí, fazendo uma revisão da literatura, num dos trabalhos que eu participei lá na Universidade de Brasília, aí estava o stack do IoT, né? Os principais protocolos que a gente observa, que dão suporte a essas visões de IoT. Basicamente, na perspectiva de comunicação, a gente tem aqui os transportes, TCP e UDP clássico, as questões de protocolos IP e coisas do gênero nessa visão aqui, e alguns protocolos na camada de aplicação ali. E, é claro, algumas perspectivas de transporte seguro aqui com TLS ou DTLS. E aí, o que a gente fez lá? Vamos fazer um repasse dessas tecnologias, desses protocolos, dessas aplicações, e vamos verificar o primeiro ponto, que é o que tem que é considerado ou que não é considerado nisso daí. Então, na perspectiva de top-down, de bottom-up aqui, a gente considera física enlace, rede, transporte e aplicação. E aí a gente percebe que todos eles têm problemas. Mais hora, menos hora, você consegue fazer algum tipo de ataque, que é considerado, inclusive, eficiente, não só na perspectiva, ou seja, não é um ataque necessariamente teórico, é um ataque que você consegue fazer uma implementação real nele e conseguir alguma coisa. Então, 802.11, que é um dos protocolos bastante utilizados para alguns dispositivos considerados IoT, você tem uma superfície de ataque bastante interessante nele. Você consegue fazer quebra de chave, você consegue fazer eavesdropping, você consegue fazer replay, colocar man in the middle. Recentemente, com o ataque crack divulgado, não foi atualizado, mas já é uma nova perspectiva, por exemplo, nessa visão de key cracking e de man in the middle, facilita muito a perspectiva do atacante. Se a gente observa, por exemplo, outro protocolo que é utilizado no mundo IoT, o Bluetooth, a superfície de ataque dele também é bastante interessante. Você consegue fazer determinadas coisas com ele ali, porque ele é um protocolo que não foi desenhado pensando, basicamente, no quesito segurança ou transporte seguro de comunicação. Bom, e aí você vai tendo esses outros protocolos que te permitem fazer todo um conjunto na perspectiva de um atacante, todo um conjunto de coisas numa visão de prejudicar ou de atrapalhar ou de interferir no processo de comunicação de alguma maneira. Então, o LRWPAN aqui, você pode fazer eavesdropping na comunicação, você pode fazer man in the middle, você pode fazer jamming, por aí vai. E dos protocolos que a gente observou, nenhum deles
nas revisões bibliográficas, nenhum deles foi considerado seguro o suficiente para você dizer assim, olha, a partir daqui a gente tem uma outra característica diferenciada de segurança. Então, com RFID e NFC, você também tem uma outra superfície de ataque que é possível fazer determinadas coisas. O 6LoWPAN também. Você tem ataques interessantes aí agora um pouco já na camada de rede, né? Você pode fazer determinadas coisas também que prejudica muito a perspectiva do desenvolvimento de soluções no mundo IoT para ser dito seguro. O RPL também tem algumas características que a gente pode desenvolver em termos de ataque. E percebam que não necessariamente todos os tipos de ataque se aplicam a todos os tipos de protocolo, porque isso depende muito do uso do protocolo propriamente dito e algumas características físicas de implementação do próprio protocolo em si. O Zigbee, que também é outro protocolo bastante utilizado no desenvolvimento de soluções de IoT. A superfície de ataque dele é basicamente interessante também, com sinkhole, com black hole. Às vezes dropping, aí, man in the middle não necessariamente um man in the middle, mas uma perspectiva de ataque do tipo Sybil. O DTLS, que seria para ser considerado um mecanismo seguro de transporte, que seria o equivalente ao UDP com um pouco de segurança. Aqui você tem o nome dos ataques e alguma das ferramentas que se permite utilizar, e aqui o tipo de ataque propriamente dito. Então, aqui são ferramentas que vocês podem procurar, e alguns tipos de ataque que permite fazer determinados tipos de ataques mais eficientes, utilizando, por exemplo, uma perspectiva de comunicação com o DTLS. O COAP, dá para a gente fazer basicamente, e aí já na camada de aplicação, por exemplo, né? Masquerading e ataques de amplificação, e aí eu vou discutir agora com vocês daqui a um pouquinho aqui alguns ataques de resultados de pesquisa que a gente tem, por exemplo, na perspectiva de amplificação. Outro protocolo que é o MQTT, a gente também tem aí outros tipos de ataque, e isso baseado em revisão de literatura bibliográfica, tá? Então, todos esses ataques são documentados mais hora menos hora na literatura, em termos de artigos científicos, publicações diversas. Bom, numa outra visão, que é um dos meus objetos de interesse de estudo, particularmente no momento, está voltado para essa visão de botnet. Por que botnet? Quando a gente observa, fora da perspectiva IoT, o gerenciamento e o desenvolvimento de botnets, a coisa já é ruim por natureza. Já é bastante complicado por natureza. Quando a gente aumenta a superfície de possibilidades com dispositivos IoT do tipo smarts, e aí eu não estou considerando nem os outros dispositivos que podem ser utilizados só para gerar informação qualquer, mas dispositivos que teriam um mínimo de capacidade de processamento ali. A perspectiva não é boa, piora muito no cenário de visão de segurança o que dá para fazer com isso. E aí, utilizando aqui uma transparência que foi de uma conferência americana, o que está acontecendo é que a gente cria dispositivos, temos a perspectiva de criar carros autogovernados, vamos dizer assim, mas a gente ainda não descobriu um jeito de impedir que um gadget participe de uma botnet. E aí, para quem não tem uma ideia muito boa sobre botnet, quem acompanha o mundo de segurança, Mirai não é um nome muito difícil de associar. Mirai foi uma das responsáveis pelos ataques de DNS que aconteceram alguns meses atrás, que tirou boa parte de diversos serviços da internet. O Twitter foi um deles que foi atingido com isso daí, por exemplo. Então, de acordo com algumas revisões na literatura, o que a gente observa? A Mirai está ativa, existe uma superfície de tamanho, ou seja, de quantos dispositivos estariam sendo gerenciados aproximadamente por ela, da ordem aí de 145 a 200 mil dispositivos. E algumas estimativas consideram até a ordem de 500 mil dispositivos fazendo parte, ou de uma superfície de ataque possível de 500 mil dispositivos.
para essa botnet. No momento do surgimento da Mirai, veio um suposto hacker japonês e criou a Hajime. E a perspectiva do Hajime é dizer assim, olha, eu não quero dominar dispositivos na internet para atacar ninguém, eu só não quero que ele faça parte da Mirai. Ah, tudo bem, mas você acabou de criar uma botnet também. Até quando que ela vai ficar dormente? E a superfície de ataque da Mirai, de acordo com algumas referências, está da ordem, ela é uma botnet de aproximadamente 300 mil dispositivos. E não tem uma estimativa, não se foi dada uma estimativa conhecida sobre essas duas. Característica interessante entre a Mirai e a Hajime é que é basicamente o mesmo código-fonte em termos de uso de botnet. Então, os criadores da Mirai soltaram o código-fonte dela, consequentemente, já houve variações de criação dela, e a Hajime se aproveitou de alguns detalhes disso, e acabou esse hacker que domina, vamos dizer assim, a Hajime, se utilizou desses mesmos recursos e começou a fazer scans massivos na internet, e se chegou também a isso daí. Agora, tem uma outra que está em fase de crescimento, ou seja, está acontecendo nesse exato momento, que é o Reaper. Mas o Reaper ele tem uma outra característica. Eu vou mostrar alguns resultados para vocês daqui a pouco da Mirai, mas o Reaper ele explora vulnerabilidades reais em termos de exploits. Então, ele vai lá e faz, por exemplo, um buffer overflow num determinado dispositivo IoT e domina aquele dispositivo, ou seja, ele passa a controlar aquilo de alguma maneira dentro da visão do dispositivo. Mas qual que é o problema maior na visão do Reaper? É que a superfície de ataque dele é muito maior. Existem algumas revisões e algumas previsões que, devido ao tipo de falha que a Reaper explora e tipos de dispositivos que ela está sujeito, a superfície de ataque pode chegar a 3 milhões de dispositivos. Bom, pessoal, eu não sei se vocês já mitigaram um ataque de negação de serviço distribuído. Não é uma coisa agradável de se fazer. Dá muito trabalho, é complexo. E se você for pensar em um ataque com uma rede deste tamanho, não tem canal de comunicação que suporte isso no momento. As estatísticas para Mirai, que foi uma das que derrubou, através de ataques de DNS recursivo lá nos Estados Unidos, chegou a pico de 1,2 terabit de tráfego. Então, qual é o canal de comunicação no momento, gente? É muito difícil você lidar com isso. O problema é que os dispositivos estão à disposição na internet, e aí a gente está falando de câmeras IPs, DVRs, roteadores ADSLs abertos e coisas do gênero, e a superfície de ataque fica bastante interessante na perspectiva do atacante. Bom, aí o que a gente fez lá no laboratório da qual eu faço parte? Bom, vamos criar uma forma de olhar esse negócio acontecendo. A gente criou uma HoneyNet de alta interatividade, já em final de 2015, início de 2016, e, através de alguns acompanhamentos de threat intelligence que a gente faz também, a gente pegou e fez um estudo sobre a Mirai atacando a nossa HoneyNet, ou seja, só a Mirai no nosso ambiente. E a gente percebeu que já tinha atividade da Mirai acontecendo, com distribuição geográfica variada, alguns países aqui, e algumas características de onde estava vindo, quantidade de vezes e coisas do gênero. Isso foi só na perspectiva de início da construção da nossa HoneyNet. Bom, resolvemos evoluir. Tem voltado para a construção dessa HoneyNet, a gente tem os trabalhos publicados. Foi uma dissertação de mestrado e 2 artigos internacionais. Eu só esqueci de colocar o link aqui, mas já tem alguns outros resultados com as fontes de outras publicações aqui. Agora, já em 2017, a gente resolveu aprofundar um pouco mais no código da coisa, para a gente observar como é que é a superfície de ataque envolvendo o funcionamento, no caso da Mirai. E a gente fez um pouco de análise com DPI, com Deep Packet Inspection,
E aí observa que usuários, senhas. Mas o que é isso? É o que está hard-coded nos dispositivos. Então, lembra lá atrás a implementação fraca de firmware? É isso que está dentro dos firmwares. Você tem senhas do tipo, nomes de usuários do tipo root, admin, suporte, user, guest, whatever, e está aqui a senha que dá acesso ao dispositivo para você controlar ele remotamente, se você quiser. Então, isso está acontecendo hoje, em relação, por exemplo, à própria Mirai e o próprio Hajime, mas o modus operandi, por exemplo, do Reaper é um pouco diferente, porque ele explora falhas de segurança que já foram previamente publicadas, mas numa perspectiva de exploit. Então, existe uma outra tecnologia sendo utilizada para a construção da botnet. Normalmente, depois que o dispositivo ele é, vamos dizer assim, dominado pela Mirai, ele passa por uma perspectiva de alguns comandos de shell, por exemplo, enable shell, para que o dominador da botnet tenha a perspectiva de o que eu consigo fazer ou não com esse dispositivo. E, obviamente, te dá toda uma superfície de capacidade de verificação. Então, por exemplo, se o seu dispositivo é capaz de fazer consulta DNS, tem uma superfície de ataque de DNS recursivo. Se ele usa NTP, tem uma superfície de ataque em cima do NTP. Se ele utiliza SNMP, tem uma superfície de ataque em cima do SNMP. Observando esses detalhes, aí a gente passou para uma investigação, por exemplo, usando o protocolo SNMP. E a gente não tinha achado muita coisa na literatura sobre superfície de ataque em termos de amplificação com o SNMP. A gente montou uma arquitetura em laboratório e a gente conseguiu fazer um ataque de amplificação SNMP da ordem de 600 vezes. Na prática, o que significa dizer isso? Para cada byte que um atacante gera, num mecanismo de amplificação, a vítima vai receber 600 vezes aquele byte. Então, se eu fizer um ataque de 1K, a vítima vai receber 600K. Se eu fizer um ataque de 1 mega, a vítima vai começar a receber 600 mega. Então, a superfície de ataque, na perspectiva de quem é capaz de fazer os ataques e quem é capaz de se defender, é muito complicado você gerenciar isso numa perspectiva de dispositivos que estão na internet, por exemplo, com SNMP aberto. E essa pesquisa, em particular, a gente fez meio que uma verificação de usabilidade na perspectiva do atacante, ou seja, eu, numa perspectiva de gerenciar dispositivos, para que eu não saturasse o meu canal de comunicação como atacante, para controlar vários dispositivos, os números são interessantes também, que está mais ou menos nessa curva aqui. Olha. Para cada 1000 bits, eu posso chegar até um determinado limite sem saturar o meu próprio canal de comunicação. Então, na perspectiva do atacante, é muito eficiente a coisa. Considerando que a gente tem ainda a visão de IoT como sendo um problema de geração massiva de dados, e aí o resultado anterior do slide anterior é porque muitos dispositivos de IoT respondem SNMP. Então, tem uma superfície de ataque que pode ser explorada aí. E nessa visão de geração de volume de tráfego, outro resultado do laboratório lá que gerou também essa outra pesquisa, essa outra publicação, foi feita uma simulação com um número de producers, e aí que toda uma tecnologia de Big Data por trás, envolvendo Kafka, Hadoop e outras tecnologias do gênero, simulando smart homes. A gente simulou aí esses valores em termos de geração de dados, mas cada smart home só tinha 4 dispositivos. Ou seja, simulando uma casa com somente 4 IoT devices ali dentro. E aí, por dia, você tem um volume de geração de dados interessante. No final do mês, você tem também um volume de dados, perspectiva de geração de dados interessante. Obviamente, isso vai bater num problema de armazenamento, né? Ou seja,
Se eu for ter uma perspectiva de geração de produtos IoT, para que eu tenha disponibilidade de informação sobre os ambientes, eu, obviamente, vou ter que começar a me preocupar com storage. E, se eu tenho um problema de storage, eu vou ter que ter um problema de processamento desse dado. Então, é uma tecnologia de Big Data, por consequência. Bom, e aí, para a gente concluir um pouquinho aqui as nossas perspectivas em relação aos seguros, em relação ao IoT, sobre o aspecto de segurança, está em todos os níveis de IoT. Se você observar numa visão mais próxima das implementações de IoT em relação aos dispositivos, às aplicações e os protocolos, não está bom, a coisa não está boa. Tem muita capacidade, muita superfície de ataque aí. Obviamente, a gente tem que considerar que também existe um trade-off entre usabilidade e segurança. Não adianta você também simplesmente colocar para funcionar um determinado dispositivo e embarcar tanta segurança nele que ele não se torna utilizável na perspectiva do usuário. Então, isso também tem que ser observado. A gente não observou ainda no nosso ambiente de laboratório, pode ser que já tenha tido alguma coisa direcionada, mas a gente não olhou isso aí com um pouco mais de calma, mas, na minha opinião, tudo que está relacionado a esses dispositivos e sensores em cima de sistemas de SCADA e sistemas ICS, eles têm que ser revisados, porque eles não são seguros na perspectiva de um atacante. Então, se um atacante conseguir acesso a determinado mecanismo de controle, e aí, para quem quer ver isso em tempo real acontecendo, basta vocês olharem as duas últimas DEFCONs, o pessoal hackeando dispositivos de controle PCL, ligado em rede, sem a hard-coded no firmware do controlador do dispositivo. Mas um dispositivo desse ele é responsável por abrir ou fechar, por exemplo, comportas de usinas elétricas. E aí, para quem não acompanha muito bem as notícias de segurança, em 2011, 2012, se eu não me engano, teve um ataque em cima de sistemas de controle desse tipo na Alemanha, que as notícias relatam que se explodiu uma caldeira de uma fábrica de mineração de ferro. Ou seja, a perspectiva é bastante interessante na visão de quem quer atacar. Outra coisa que a gente observa é que times de segurança não são verdade no quesito, ou seja, eles não estão sendo pensados numa visão dos vendedores de IoT, ou seja, dos fabricantes de IoT. Isso já é mais comum no outro lado, desconsiderando um pouco IoT, onde a gente tem os times de segurança fazendo pentests e fazendo todas as outras coisas. Mas isso não é bem verdade quando a gente observa a indústria de IoT. Questões de privacidade. Onde é que está o seu dado quando a gente observa essa visão de IoT? E quem é que está acessando ele? A gente tem questões de interceptação de comunicação com a visão de eavesdropping, facilmente implementados em alguns dispositivos de IoT. E aí tem gente que acha que é interessante colocar todo tipo de qualquer coisa nessa visão de IoT. Se vocês pesquisarem um pouquinho a fundo, vocês vão ver que já tem alguns brinquedos que são utilizados para fazer espionagem nessa visão de IoT. Obviamente, é um problema de Big Data. A gente tem dispositivos pequenos, mas a gente gera uma quantidade muito grande de informação em função desses dispositivos pequenos. E alguns dos resultados da gente estão indo nessa linha, ou seja, você vai ter que ter uma visão de processar e analisar isso daí sem um ambiente voltado para essa questão de Big Data. É um desafio interessante, ou seja, sem Big Data você não vai fazer isso. Na minha visão, tá bom, então vamos usar a nuvem, né? Aí, para mim, o problema só vai ser amplificado, porque nuvem também não é uma coisa que a gente considera 100% segura nessa visão. Tem muitos problemas e muitos desafios de segurança ainda, por exemplo, numa perspectiva só de privacidade, usando as soluções de nuvem. E aí, durante o evento aqui, isso já foi discutido amplamente também. Várias outras palestras abordaram esse aspecto de nuvem versus alguns aspectos de segurança. O mercado de IoT no Brasil está crescendo numa velocidade relativamente boa, comparada com alguns outros mercados.
Europa, Estados Unidos, China, isso já é uma realidade também. Mas lá fora está já se pensando em aspectos regulatórios de dispositivos IoT. Ou seja, como é que eu vou utilizar, ou que tipo de característica, ou que tipo de requisito um determinado dispositivo vai ter que ter para ele ser considerado seguro ou que eu possa utilizar sobre uma determinada indústria, por exemplo. Mas se a gente considera esse aspecto de regulamentação, aí o governo tem que entrar na jogada. Se vai ter regulamentação, o governo vai ter que colocar o bedelho no meio da história. E aí a gente percebe que, quando o governo entra para envolver com questões de tecnologia, sempre dá algum tipo de problema. Ou seja, às vezes a coisa até empaca e não vai para frente. Na minha perspectiva, a indústria sozinha também não vai resolver o problema de segurança voltado para a parte de IoT. O problema é muito maior do que simplesmente melhorar um ou outro protocolo. É toda aquela questão do ecossistema que envolve IoT. Tem questões de políticas e mercados ainda a serem desenvolvidos nessa visão de IoT. E, para quem é da área de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem um universo aí cheio de oportunidades ainda para fazer, em termos de verificações de segurança, testes de segurança e por aí vai. Bom, o que eu tinha para discutir isso com vocês era isso, era simplesmente um repasse e um overview sobre segurança de IoT. Muito obrigado. Robson, obrigado. Nós temos um tempinho aí para perguntas. Enquanto a gente tem um tempo aí para recarregar online ali as nossas perguntas, passar aqui para o local. Olá, Robson, obrigado pela apresentação. Marcelo, do CEST-BR. Eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre a questão da sua HoneyNet de alta interatividade. A gente tem visto muito uso de HoneyNet de baixa interatividade, né, pela facilidade que é de implementar, e pouco uso de alta interatividade. Você usou os dispositivos reais, quer dizer, câmeras, DVRs, para serem comprometidos. Uma vez comprometidos, quando você decidia que era hora de reiniciar esses dispositivos para eles serem recomprometidos? E se você preocupou em algum momento com a contenção do tráfego, uma vez que eles eram comprometidos, deles não atacarem outras redes? Obrigado. A nossa HoneyNet ela é de alta interatividade, dentro da nossa universidade, especificamente no nosso laboratório. Esses dados que a gente pegou não foram em cima dos dispositivos da HoneyNet, foram simplesmente scan de rede, analisando o pacote completo. Alguns dos dispositivos que a gente gerencia são máquinas virtuais com sistema operacional completo, ou seja, se um atacante explora, e a gente pegou isso, o atacante explorando, por exemplo, porta SMB, ele conseguiu acesso ao dispositivo, mas nas configurações de gerenciamento de tráfego, a gente implementou limites de fora. Então, ele poderia até olhar o que estava ali dentro, mas ele não conseguiria atacar outras pessoas para fora num volume considerável. Tá? Então, a gente realmente fez isso. Numa visão da perspectiva dos dispositivos para colocar, a gente está com a ideia de colocar dispositivos Android, câmeras IP, para aumentar a superfície de verificação, para a gente observar determinados modus operandi de determinadas atacantes, sim. Eu posso depois te dar a dissertação de mestrado que foi defendida configurando a HoneyNet, e ela é aberta. Quem quiser olhar o que a gente fez, eu estou com os contatos e não tem problema nenhum, não. Tá? Na perspectiva agora explicitamente para o IoT, todos esses dados que a gente capturou originaram de scans massivos. Então, a Hajime e a Mirai, uma vez infectada, ela começa a se propagar fazendo scans de rede nos outros dispositivos. Então, a gente acabou pegando isso, olhando alguns outros IPs de Threat Intelligence que a gente já vinha acompanhando. Tá? Não sei se respondi. Rafael, Local Web. Esse ano eu participei de alguns eventos e deu para realmente ver que a tendência de alguns anos para cá, essa conversa de IoT, né? Eu vi alguns equipamentos como tomadas inteligentes fazendo proxy com o fabricante na China. Então, toda a tomada é vendida aqui no Brasil, e todo o tráfego brasileiro do app instalado no Android
é tunelado para a China e volta para o Brasil. Então, o cara tem uma botnet de pelo menos ali alguns milhões de equipamentos, porque ela foi bem vendida no Mercado Livre e outros sites de vendas, né? E, nesse caso, vocês têm alguma visão desse tipo de coisa que é tunelada por fabricante? Tem algum estudo que vocês já fizeram com algum equipamento pronto que ele faz esse tipo de tunelamento? Alguma coisa que vocês já tenham visto assim, nesse sentido? Olha, diretamente nesse nível não, mas são coisas que eu particularmente acompanho no mundo de pesquisa. Tá? Numa extensão disso, teve um problema agora com o teclado chinês, que estava com keylogger habilitado no próprio hardware do teclado, mandando dado para a China também. Então, eu particularmente acompanho esse tipo de coisa e tenho interesse nesse tipo de divisão. Agora, a gente ter um hardware próprio para fazer esse tipo de teste, aí no mundo da pesquisa a gente tem que convencer alguém que a gente tem que comprar aquilo e botar para ser desmiuçado em termos de laboratório. Então, é uma perspectiva um pouco mais difícil da gente fazer. No caso da Honeynet, por exemplo, a gente utilizou só um hardware commodity, um servidor de lâmina Dell aí com alguma capacidade, e o resto foi tudo tecnologia aberta. Máquina virtual, configuração de rede, firewall transparente e coisas do gênero. Se a gente coloca um dispositivo desse atrás de um firewall transparente e a gente começa a capturar o dado, trafegando todo ali, a gente precisa fazer uma análise de DPI e a gente vai ter alguma coisa. Mas, nesse caso, particularmente, a gente ainda não implementou isso em laboratório. Mas nada impede de ser feito. Então, dá para fazer. Mais uma dúvida, acho que fica aberto também para o CERT, para o pessoal que está acompanhando. Eu nunca cheguei a ver, mas tem alguma conversa entre tecnologias brasileiras, empresas que vendem no Brasil IoTs específicos para algum tipo de atualização massiva de falhas, algum reporte para atualização mais rápida, alguma coisa que tenha interatividade entre os pesquisadores e as indústrias que fazem o IoT funcionar hoje, né? Hardwares. Eu não vejo muito essa perspectiva acontecendo aqui no Brasil, não. Então, eu vou te dar como exemplo o que aconteceu com o ataque crack agora recentemente. Para quem tem gadget em casa que conversa 802.11 com WPA2, se não fizer atualização de firmware, já era. Está suscetível. E aí eu observei, por exemplo, alguns fabricantes fazendo e atualizando massivamente alguns dispositivos, inclusive remotamente. A Apple foi um deles. Soltou, acho que 2 ou 3 correções de firmware recentemente, tentando endereçar esse tipo de problema. Mas quando a gente observa na perspectiva só do firmware implementado, se o firmware, por desenho, ele já é fraco, e aquele firmware não está necessariamente conectado à internet, você tem uma observação agora a ser feita com quem é o dono daquele dispositivo, como ele está gerenciando ele. Porque se um atacante ganha acesso à sua rede de alguma outra forma, que seja movimento lateral, air gap, explora alguma coisa, bota um pendrive infectado lá, aquele dispositivo é um vetor de infecção fácil. Então, é mais complicado do que simplesmente atualizar um dispositivo. Tem que ter todo um ecossistema preparado para isso. E como o ecossistema de IoT é muito grande, é um desafio em termos de segurança mesmo. Tá? Não vai ser trivial ser resolvido isso, não. Bom, pessoal, muito obrigado. Nós estamos em cima da hora. Nosso horário é bem restrito à tarde aqui. Então, Robson, muito obrigado novamente. Obrigado.